Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aulinha de português, encontro com a língua, lá na página 64, tá? Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro. Hoje nós vamos iniciar aí um novo assunto. Nós vamos falar sobre verbos, os tempos verbais, que são presente, passado e futuro, tá? Então, lá na página 64, nós vamos iniciar com esse assunto. Na página 65 tem uma explicaçãozinha no livro de vocês a respeito de verbo. Então, a tia já vai explicar aqui para que vocês possam entender e assim responder a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar. O que é verbo? Então, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tia, o que é essa palavra que indica ação? Palavras que indicam ação, movimento, exemplo, correr, pular, cantar, tocar, comer, beber, são palavras que indicam ação, movimento, algo que você faz, tá? Palavras que indicam estado, exemplo, o verbo ser, né? O verbo ser ou estar, ele está cansado, tá? Ele está cansado é um verbo que indica um estado, o estado em que se encontra, certo, gente? Eles são vencedores. São é um verbo que indica aí um estado, o estado em que eles se encontram agora, vencedores, tá? E verbos que indicam fenômenos da natureza, exemplo, chover, relampejar, trovejar, tá? São verbos que indicam fenômenos da natureza. Todas aqueles verbos que estão ligados aí à natureza, a fenômenos que acontecem na natureza, certo? Então, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos correr, pular, cantar, brincar, comer, dançar, chover, são exemplos de verbos, tá? Essas palavrinhas que a tia falou são exemplos de verbos. Agora nós vamos conhecer os tempos verbais, porque os verbos eles têm o seu tempo, tá? Então, são 3 os tempos do verbo. Os tempos do verbo são presente, passado e futuro. Presente, passado, que é o pretérito também, é o mesmo pretérito, e futuro. Vamos iniciar agora com o presente. Presente. Quando o verbo indica um fato que está acontecendo no momento em que se fala, ele está no tempo presente. Então, se um fato está acontecendo no momento em que eu estou falando, então esse verbo ele se apresenta no tempo presente. Exemplo, eu estudo a lição, né? A palavra que indica ação é estudo, do verbo estudar. Então, eu estudo a lição está no tempo presente, está acontecendo agora, eu estou estudando agora, tá? Eu canto, né? Eu canto, eu brinco com os meus amigos. Então, as palavras que indicam aí, os verbos que indicam o fato que está acontecendo no momento, agora, nesse exato momento, o tempo é o presente, tá? Está no tempo presente. Agora, nós vamos ver no passado ou pretérito. Passado, gente, pretérito é a mesma coisa. Então, quando se fala em pretérito, muitos dizem assim, o que é pretérito? Pretérito é o passado. Então, quando se diz passado, você já sabe que passado já passou, já aconteceu, né? Então, quando o verbo indica um fato passado, já acontecido, ele está no tempo passado, tá? Então, passado é o que já aconteceu, que já passou. Exemplo, a aula acabou. Tá? Então, o verbo aqui acabou está no passado, já aconteceu. Se acabou, já passou, já aconteceu, certo? Futuro. O futuro é quando o verbo indica um fato que ainda vai acontecer. Esse é fácil de você, todos são fáceis de você identificar, né, gente? Futuro. Futuro é o que ainda vai acontecer. O que você espera para o futuro? Então, o que você espera mais para frente, né? Quando você tiver maior, for fazer uma faculdade, o que você espera do seu futuro? Então, o futuro é o que ainda vai acontecer, né? Pode ser que vai acontecer daqui a pouco, é o que vai acontecer daqui a alguns anos, alguns dias, alguns meses. Então, futuro é o que ainda irá acontecer. Então, quando o verbo indica um fato que ainda vai acontecer,
esse verbo ele está no futuro. Exemplo, a aula terminará cedo. Então, a palavra terminará, que é o verbo, se encontra aí no futuro, ainda vai acontecer, tá, gente? Então, só recapitulando aqui os verbos. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou um fenômeno da natureza. Quanto aos tempos, os verbos eles apresentam em 3 tempos, que é presente, passado e futuro. Lembrando que o presente é quando o verbo indica um fato que está acontecendo no momento em que se fala. Ele está no tempo presente. Estudo, canto, brinco, como, são verbos aí no presente, né? Está acontecendo agora. Passado. Passado, como já está dizendo, é o que já passou, o que já aconteceu. Passado é o mesmo que pretérito, pretérito é o mesmo que passado, tá bom? Então, passado é quando o verbo indica aí um fato passado, já acontecido, já passou. A aula acabou, está no passado, acabou, já aconteceu. Futuro. Futuro, quando ainda vai acontecer, né? Não aconteceu, ainda vai acontecer. A aula terminará cedo, então terminará aí está indicando um verbo no futuro, ainda irá acontecer. Certo, gente? Então, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Quanto ao tempo, o verbo se apresenta em 3 tempos, presente, passado e futuro. Presente, passado, que é o mesmo pretérito, e futuro. Esse é o assunto que nós iremos trabalhar em português no encontro com a língua. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão responder aí a atividade que aparece na página 64, tá? Essa atividade é sobre os verbos, tá? Então, vocês vão responder essa atividade, ela vai terminar lá na 65, aqui tá explicando, né, sobre verbos, eu já expliquei para vocês. Vou ler aqui para que vocês possam assim também entender o que está no livro, tá bom? É o mesmo que a tia explicou. Você já aprendeu que as palavras que usamos para exprimir um acontecimento em determinado tempo recebem o nome de verbo. No 3º ano, você também aprendeu que os verbos, quando apresentados em sua forma original, estão no infinitivo, que é a forma como os encontramos escritos nos dicionários, por exemplo. Lá a tia usou aí um exemplo, né? Mas aqui também aparecem alguns exemplos, ó. Eles vendem produtos, tá? Vendem é do verbo vender. Então, vender, a palavra que vocês vão encontrar lá no dicionário é vender, que é a forma do verbo no infinitivo, tá bom? Quando o verbo ele é apresentado no infinitivo, sempre termina com ar, er ou ir. Os verbos que terminam em ar, gente, são os verbos da primeira conjugação. Os verbos que terminam em er da segunda conjugação e em ir da terceira conjugação. Então, os verbos eles apresentam 3 conjugações: primeira, segunda e terceira. Há primeiros que terminam em ar. A segunda é R e a terceira é IR. Exemplo de verbo da primeira conjugação, cantar. Por que cantar é da primeira conjugação? Porque termina em AR. Vender. Vender é da segunda conjugação, porque termina em ER. É muito fácil de identificar. Um verbo que termina em IR é da terceira conjugação, partir. Partir é da terceira conjugação, certo? Lembrando que os verbos, quando eles se apresentam no modo infinitivo aí, eles vão terminar em AR, ER e R. É o modo que vocês encontram aí, a forma que vocês encontram o verbo no dicionário. Ok? Aqui, veja os 3 verbos que você circulou nas frases do exercício 1. Aqui está explicando, vocês não circularam ainda, vão circular, tá? Existir, chegar e deixar. Aí nós temos existir, terminou em IR, chegar a R e deixar a R. Quando não utilizamos os verbos no infinitivo, nós os conjugamos. Para isso, devemos considerar os tempos verbais presente, passado ou pretérito e futuro. Veja o esquema. Aí nós temos aqui, a tia já explicou, mas eu vou falar novamente. Passado. Passado é o pretérito, indica algo que já aconteceu, que costuma
costumava acontecer. Presente indica algo que está acontecendo ou que costuma acontecer com frequência na atualidade. Futuro indica algo que se imagina ou se espera que aconteça. Então, passado já aconteceu, presente está acontecendo agora e futuro ainda vai acontecer. Quando diz costuma acontecer com frequência na atualidade, o que está acontecendo agora? Exemplo, agora, o que nós estamos vivendo agora, na nossa atualidade? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? É o nosso presente, é o que nós estamos passando agora, tá? E quando se fala em um acontecimento, agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando, né? Nós estamos aí estudando, certo? E o passado já aconteceu. Pode ser algo que já aconteceu há pouco tempo, algo que já aconteceu na nossa história, algo que já aconteceu que não acontece mais, tá? E futuro indica algo que ainda vai acontecer. Exemplo, o fim dessa pandemia, o nosso futuro, com fé em Deus, vai chegar ao fim e nós vamos ficar todos bem. Então, é o nosso futuro, né? Por enquanto ainda é o presente, mas nós esperamos que seja o quanto antes esse futuro que vai chegar, tá? Ainda vai acontecer. Veja o que um verbo também pode indicar. Então, a tia já explicou isso aqui, o primeiro, que um verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, eles vendem produto, a ação que ele está praticando de vender o produto. Estado, eles são vendedores. Então, o são aqui indica o estado em que eles se encontram agora, vendedores. Choveu muito naquela cidade. Chove muito naquela cidade. Então, quando se fala em chove muito naquela cidade, é do verbo chover. Chove muito naquela cidade indica um fenômeno da natureza, certo? Então, vocês vão responder a atividade até a questão 5. Só até a questão 5, porque a outra nós já vamos falar em encontro vocálico. Então, vocês vão iniciar lá no número 1, na questão 1, na página 64, e vão até a 65 na questão 5, certo, gente? Não esqueçam, responder até a questão 5, que termina lá na 66. E até mais, depois eu volto fazendo a correçãozinha aí com vocês. Espero que todos vocês tenham entendido. E segunda-feira a gente vai pincelar novamente esse assunto para que vocês consigam compreender muito bem, tá? Não fique nenhuma dúvida a respeito. Até mais!